paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé nesse momento, em reverência a Deus. Abrindo as suas Bíblias em Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, a partir do versículo 1, diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Feche seus olhos nesse momento. Esteja aclamando ao Senhor nesse momento, esteja exaltando o nome do Senhor nesse momento, esteja engrandecendo o nome do Senhor, esteja se prostrando diante de Deus, esteja se derramando diante dEle, agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele sustentou a sua vida, até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos conduziu. Esteja adorando, exaltando ao nome do Senhor, agradecendo a Ele por todo o cuidado, por todo o carinho, por todo o amor, por todas as exortações que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradeça ao Senhor porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus santo. Adore-o, exalte-o, glorifique o nome do Senhor. Abra o seu coração diante da presença do Senhor, se derrame diante dEle. Peça perdão pelos seus pecados. Peça que o Espírito Santo te auxilie nessa noite, para que juntos, aqui reunidos, possamos ofertar ao Senhor verdadeiro louvor, verdadeira adoração. Um louvor que agrade ao nosso Deus. Esteja orando nesse momento. Esteja se colocando diante da presença do Senhor. Consagre ao Senhor tudo que você é. Que os ruídos, as preocupações, os medos, as angústias não sejam um empecilho que te afaste do Senhor nessa noite. Se você está aqui é porque o Senhor tem um objetivo, um propósito na sua vida. O Espírito Santo conduziu aqui para que você estivesse reunido com o seu povo. Esteja exaltando o nome do seu Deus nesse momento, igreja. Pai querido, mais um domingo aqui estamos, ó Deus, reunidos em Teu nome, ó Pai. Não há lugar melhor para estarmos, ó Deus, senão diante da Sua presença, ó Pai. Senhor, não somos nada diante de Ti. Somos tão falhos, ó Deus. Somos tão pecadores, ó Pai, somos tão egoístas, ó Deus. Mas te agradecemos, ó Pai, te agradecemos imensamente, ó Deus, porque o sangue do Teu Filho alcançou as nossas vidas e tem nos lavado, tem nos purificado todos os dias. Te agradecemos, ó Deus, exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é Deus. Oh, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pelo Seu amor, pela Sua graça, ó Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja, ó Pai, auxiliando, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nos derramar diante de Ti, ofertar a Ti, ó Deus, verdadeiro louvor, verdadeira adoração, que Te agrade, ó Deus, que possamos Te adorar com sinceridade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai querido, que os corações, ó Deus, endurecidos, ó Pai, possam estar, ó Deus, se prostrando diante de Ti. Oh, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa tocar em cada um aqui, ó Deus. Que possamos, ó Pai, sentir o Teu agir, que possamos sentir a Tua presença, ó Pai. Oh, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pois não somos nada, nada sem Ti, ó Deus. Tu és, ó Pai, o motivo de estarmos aqui, ó Pai.
a razão da nossa existência. Tu és o ar que respiramos, ó Deus. Oh, Pai querido, te glorificamos, ó Deus. Te glorificamos, ó Pai. Porque no sangue do Teu Filho há poder, há força sem igual. É no sangue do Teu Filho, ó Deus, que nós encontramos a verdadeira paz, que nós encontramos o perdão pelos nossos pecados, ó Deus. É no sangue do Teu Filho que nos purificamos, ó Pai. É no sangue do Teu Filho, ó Deus, que encontramos descanso, que encontramos auxílio, que encontramos refrigério, ó Pai. É no sangue do Teu Filho, ó Deus, no sangue que guia as nossas vidas, ó Pai. Oh, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, e te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento, declarando que há poder no sangue de Jesus. Amém? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo ali escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder.
só Ele tem poder para salvar. É só no sangue de Jesus que há todo o poder. Poder para nos perdoar, para nos purificar. Poder para nos guiar, para nos restaurar, para tirar todo o medo, toda a aflição, toda a angústia. Poder que nos restaura, que nos capacita, para darmos o nosso melhor todos os dias, para buscarmos viver em santidade, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Agradeça a Jesus, agradeça a Ele por esse sangue. Pelo sangue que foi derramado naquela cruz, pelo sangue que te salvou, que te resgatou, que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Agradeça ao Senhor nesse momento, exalte-o, glorifique-o, abra o seu coração, solte a sua voz, declare que só o Senhor é Deus, que Ele é soberano, que Ele é santo. Agradeça pela graça do Senhor, favor imerecido. Exalte ao Senhor, glorifique-o, porque só o Senhor é Deus. Oh, Pai querido, te exaltamos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai. Porque sem Ti, ó Deus, não estaríamos aqui, ó Pai, na Sua casa nesse momento, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque a cada dia, ó Deus, o Senhor, ó Pai, nos dá a oportunidade, ó Deus, de buscarmos, ó Pai, fazer a Sua vontade, ó Pai. A cada dia, ó Deus, a Tua misericórdia tem se renovado, ó Pai. Te agradecemos pela Sua graça, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus. Te exaltamos, ó Pai. Porque nós estávamos, ó Deus, no lamaçal do pecado, ó Pai. Mas graças ao sacrifício do Seu Filho naquela cruz, ó Deus, hoje somos mais que vencedores, ó Pai, pois estamos em Cristo, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos, ó Deus. Oh, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque graça recebemos, ó Deus. A graça do Senhor nós recebemos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque nós éramos, ó Pai, pecadores, ó Deus, tão fracos, tão devedores, ó Pai, mas o sangue do Seu Filho, ó Deus, nos restaura todos os dias, ó Pai. É o sangue do Seu Filho, ó Deus, que tem nos dado forças, ó Pai, para continuarmos, ó Deus, para perseverarmos, ó Pai. Por isso te agradecemos, ó Pai, por isso te louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi,
Declare a Ele o quão fraco, o quão pecador você é. Peça perdão ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Se derrame diante do Senhor nesse momento. Agradeçam pelo amor do Senhor. Nós éramos fracos, Senhor. Nós éramos pecadores, ó Pai. Nós estávamos sujos, ó Deus. Sujos, ó Pai, antes, ó Deus, do Teu amor nos encontrar, ó Pai, da Sua graça ser derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai querido, Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque não é por merecimento, ó Deus, é para que o Seu nome seja feito grande em nossas vidas, ó Pai. É para que as nações Te exaltem, para que as nações olhem e vejam o quão grande é o nosso Deus. Oh Pai querido, Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Teu amor tem nos conduzido, ó Pai. Oh Senhor, Tu és o nosso Salvador. Não há outro como Tu, ó Pai. Que possamos, ó Deus, todos os dias louvarmos, ó Deus, e contemplarmos, ó Pai, os Teus feitos, ó Deus. Que possamos Te aclamar todos os dias, ó Pai. Graças Te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
são incomparáveis, ó Pai. O Senhor é incomparável, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, estejam trazendo a gasolácio. Nós estaremos cantando o último hino agora, amém? A vitória do Senhor é certa. Aleluia. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra
damos, ó Deus. Glórias te damos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, onde tivemos a oportunidade, ó Pai, de te adorarmos, ó Deus, de te exaltarmos, ó Pai, através de cada hino, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por sabermos, ó Deus, que no Senhor, ó Pai, a vitória é certa, ó Deus. Pertencemos a Ti, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, continue conosco, ó Deus, continue falando aos nossos corações através da Sua palavra, ó Pai. Só temos que te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Heitor. Lado na parede lá atrás, nós teremos a festa do ESCA. Tá? Todo ano há esse arraial do ESCA, que é um trabalho social e cultural ali, Ágape, liderado pela nossa igreja do Bela Vista. Então, todo ano eles fazem esse trabalho a fim de angariar recursos para manutenção dessa obra ali no Parque Viaduto. Então, ela irá ocorrer no dia 14, a partir das 18 horas. E aí tem vários itens, né, que podem ser consumidos, tá? E que retornam, então, para essa obra ali do ESCA. No próximo domingo também, nós temos o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Tá? E todo ano a nossa igreja ela participa desse dia, daquela jornada de 24 horas de oração. Então eu queria convidar a igreja a participar novamente, dando o seu nome. Os irmãos podem procurar a Bia. Só você, Bia? Mais alguém? Só a Bia, né? Procurem a Bia. Tá, o irmão Paulo e a irmã Nilda também. Os irmãos podem procurar essas 3 pessoas e verem ali o melhor horário que se encaixa para que você esteja participando dessa reunião aí, essa jornada de oração pela igreja perseguida. Tá, então procurem esses 3 irmãos e deem ali os seus nomes num horário lá que tenha vago. Eu acredito que vai ter também o cachorro-quente hoje, né? Depois também aqui do nosso culto de hoje, haverá também o cachorro-quente. Tá? Então é uma cantina aí dos jovens. Os irmãos também, caso queiram, né, podem estar também consumindo aí esse cachorro-quente após o nosso culto de hoje. Tá? Antes de liberar as crianças, acho que os recados são esses, acredito que não tem mais nenhum, né, pastor Douglas? Isso. Nós vamos estar orando, vou pedir para que a igreja esteja colocando de pé. Nós vamos orar pela vida do Estevão, meu filho, né, que não está bem, né, hoje inclusive a minha esposa não veio comigo de manhã, o Estevão também não esteve, agora à noite também. A gripe que está atingindo aí muitas pessoas. O nosso irmão Itamar também, né, conforme o pastor passou, também não
não está bem, né? A irmã Márcia também não está bem, inclusive também não vieram, né, participar também do culto dessa noite por causa de enfermidades. Né? Então eu queria convidar a igreja para estar clamando, orando, né, por essas 3 vidas, pedindo para que Deus possa abençoar e estar restaurando a saúde deles. Tá? Então é o Estevão, a irmã Márcia e o irmão Itamar. Amém, queridos? Então vamos todos estar orando. Senhor, nós, ó Pai, colocamos-nos, ó Deus, diante da Tua presença, em favor, ó Deus, da vida, ó Pai, do Itamar, da Márcia e também, ó Deus, do Estevão, ó Pai. Pai, que estão passando por dificuldades, ó Deus, de enfermidade. O Senhor, ó Deus, conhece, o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que tem, ó Deus, afligido ali as suas vidas. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem poder, ó Deus, para curar, ó Pai. Que basta, ó Deus, o toque do Senhor, ó Pai, e a saúde, ó Deus, deles é restaurada, é curada, ó Pai. O Senhor, ó Deus, tem conhecimento se há algum vírus, alguma bactéria, ó Deus, alguma infecção, ó Pai, que tenha ali agido, ó Deus, nos seus organismos, ó Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que o sangue de Jesus Cristo purifica e restaura e cura, Senhor, a saúde, a enfermidade da vida do Estevão, da Márcia e do Itamar, ó Deus. Nós oramos com fé, cientes, ó Pai, de que a Tua vontade, ó Deus, ela sempre se cumpre. E a Tua vontade, ó Pai, ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Assim nós pedimos pela Sua misericórdia e pela Sua graça, pelo Seu favor, a vida deles, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Também neste momento quero abençoar os dízimos e as ofertas, ó Pai, que foram depositadas nesse gasofilaço. Pedir, ó Deus, a Tua bênção, que o Senhor esteja, ó Deus, multiplicando cada valor depositado e abençoando, ó Deus, a liderança dessa igreja com sabedoria, ó Pai, para que, ó Deus, os valores, ó Deus, sejam usados, ó Pai, para, ó Deus, o crescimento da Tua obra aqui neste lugar, ó Pai, e Teu nome seja glorificado, ó Pai. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza, ó Deus, a minha vida na ministração da Tua palavra, que o Senhor possa usar-me, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, me dirigir, ó Deus, nessa noite, abençoando também os meus irmãos, ó Pai, para que estejamos com os corações abertos, uma terra fértil, para que, ó Deus, a semente da Tua palavra possa cair, ó Deus, nessa boa terra, possa, ó Deus, brotar, florescer, frutificar, ó Deus, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, as crianças até 10 anos, os irmãos podem se assentar, vão estar saindo, né, para as suas salinhas aí com as professoras. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Uma passagem conhecida de todos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Irmãos, esse texto de capítulo 8 de Mateus, ele vem logo na sequência do Sermão do Monte. Inclusive, a sala dos adultos estão aprendendo na escola bíblica dominical a respeito do Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte nós vemos que são ensinamentos de Jesus Cristo para os seus discípulos, para aqueles que querem o seguir. E ali ele fala um pouco do caráter que é daqueles que seguem a Jesus Cristo, como que deve ser a conduta desses homens, dessas mulheres diante de várias situações. E no final desse Sermão do Monte, diz assim, no final do capítulo 7, versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então nós vamos ver no Sermão do Monte vários momentos em que Jesus disse, olha, lhes foi ensinado isso, lhes foi dito isso, mas eu vos digo, ou seja, Jesus estava trazendo um ensinamento inclusive superior ao que já havia sido ensinado a eles. E ele inclusive diz isso, que aqueles que herdarão o reino dos céus, aquilo que nós teremos que viver tem que ser superior àquilo que é vivido e ensinado pelos mestres da lei e pelos fariseus. E a multidão ali então reconhece que há autoridade no ensino de Jesus, que há autoridade na palavra de Jesus. E aí terminando então o capítulo 7 com esse reconhecimento da autoridade do ensinamento de Jesus Cristo, nós entramos no capítulo 8 de Mateus. E aí no capítulo 8 de Mateus nós vemos então uma sequência de milagres realizados por Jesus Cristo. Jesus cura esse leproso, Jesus cura à distância, obrigado tio, o oficial, um servo do oficial romano. Jesus ele cura a sogra de Pedro. Jesus ele acalma a tempestade, ele acalma os ventos. Jesus ele expulsa demônios. Jesus ele cura cegos, Jesus ele faz o paralítico andar, Jesus ele cura aquela mulher com um fluxo de sangue, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E o que Mateus quer nos mostrar então com isso, na sequência do capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus? Que Jesus não tem somente autoridade nas suas palavras, mas que Jesus também tem autoridade para fazer atos poderosos de milagres. Jesus não é somente poderoso naquilo que ele diz, mas ele também é poderoso naquilo que ele faz. Jesus ele também opera milagres. E isso é importante, irmãos, nós temos conhecimento e ciência e certeza disso. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Então é muito interessante Mateus colocar isso logo na sequência do Sermão do Monte, para mostrar e evidenciar isso, que ele é poderoso em palavras, mas ele também é poderoso em atos de milagres. Mas irmãos, eu queria trazer os irmãos a um entendimento para que a gente não fique nos extremos. Como assim, Heitor, não fique nos extremos? Porque há hoje um grupo que diz que não existe mais milagres. Há hoje um grupo que diz que os milagres cessaram, acabaram os milagres. Os milagres existiram somente na época dos profetas, somente na época de Jesus Cristo e somente na época dos apóstolos. Após isso, cessaram os milagres. Então tem um grupo que reconhece isso. E tem um grupo também que, ao contrário, entende que o milagre é algo de direito. Que o milagre é algo que é uma exigência a Deus. Que o milagre é algo que tem que ocorrer. Então há esses dois extremos.
um grupo que crê que não existe mais milagres, mas há também um grupo que crê que o milagre é algo de direito, que eu posso chegar diante de Jesus Cristo e exigir, né, e determinar a Jesus Cristo que faça o milagre. E nesses textos que nós lemos, então, eu quero extrair 2 ensinamentos. Um ensinamento, né, a respeito desse leproso e um ensinamento a respeito de Jesus Cristo. E esse leproso nos ensina isso no que diz respeito a milagres. Esse leproso, como nós bem sabemos, os leprosos à época, eles viviam afastados da sociedade. Eles eram considerados como impuros, né? Então eles não podiam conviver com as outras pessoas. E esse leproso, ele chega diante de Jesus Cristo. A Bíblia não diz se ele chega dizendo, olha, leproso, 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 ou como alguns dizem, eles tocavam algum sino, né, para mostrar que eles estavam passando ali no meio da sociedade. A Bíblia, ela não nos diz isso, mas a Bíblia, ela nos mostra que esse leproso, ele chega diante de Jesus Cristo. Lá em Lucas, na passagem correspondente a essa, no capítulo 5, diz que ele se ajoelha e coloca o seu rosto no chão. Ou seja, ele se prostra diante de Jesus Cristo e diz, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Então não há dúvida alguma deste leproso que Jesus, ele pode operar milagres. Em nenhum momento ele duvida disso. Ele sabe que Jesus Cristo é poderoso para operar milagres. Mas ele sabe também que o milagre é um ato da graça de Jesus Cristo. É um favor de Jesus Cristo a ele, no caso, que está completamente tomado da lepra, que não existia cura para a lepra naquela época, né? Ele totalmente vazio, sem nada a oferecer, ele chega diante de Jesus, se prostra então diante de Jesus e diz a Jesus, Senhor, se tu quiseres, me cure. Se tu quiseres, me limpe. Se tu quiseres, opere este milagre. Milagre, irmãos, é um ato soberano de Jesus Cristo. Milagre é um ato de graça de Jesus Cristo. E ele acontece, ele existe, mas ele é um favor de Jesus Cristo às nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado, né, quando nós olhamos a esse grupo que eu disse, onde eles dizem, né, que é obrigação, ou que é uma determinação, ou que é uma exigência para que milagre seja realizado em nossas vidas. E é interessante, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, no próprio livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 38, nós vamos ver, né, o que Jesus está ensinando aqui. Né, diz assim, alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Ou seja, como que esses homens chegaram diante de Jesus? Olha, Jesus, eu quero que o Senhor nos prove que o Senhor tem realmente autoridade. Eles chegam a Jesus como esse grupo, que entendem que um sinal, né, é algo que é de direito. Então eles chegam a Jesus e dizem, olha, nós queremos que o Senhor nos mostre um sinal da sua autoridade. E o que Jesus responde para eles? Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Então esses homens chegam diante de Jesus exigindo um sinal, né? Senhor, mostra que realmente o Senhor é poderoso. Nos prove que realmente que o Senhor tem poder. E muitas vezes, irmãos, nós nos acabamos colocando nesse tipo de situação, né? Colocando, querendo, exigir que Jesus faça algo em nossas vidas. Interessante que quando Jesus ele é tentado, diz assim, está lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois está escrito, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então o diabo quer tentar Jesus aqui usando a própria palavra. Olha, Jesus, não está escrito que aos seus anjos dará ordem para te proteger e que nenhum machucado iria acontecer com você? Então pode pular daqui. O diabo tenta Jesus dessa forma, mas o que Jesus responde? Olha, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, quando nós estamos clamando a Deus por algo, para não incorrermos nesse mesmo erro de estar colocando Deus à prova. O milagre é um ato soberano de Jesus Cristo. Heitor, ele pode não curar alguém? Pode. Com certeza pode. Nós não conhecemos os propósitos de Jesus Cristo. Nós oramos aqui pelo Itamar, pela Márcia e pelo Estevão. Nós cremos que Deus é um Deus de milagre e que Ele pode curar a vida dos três. Mas nós reconhecemos também que é a vontade dEle que irá se cumprir. Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que ele recebeu grandiosas revelações de Deus. Ele diz que ele foi levado até o paraíso e ali foi revelado a ele mistérios que ele poderia até mesmo se orgulhar de tudo aquilo que lhe foi ensinado. Mas o que ele diz? Que para que ele não viesse se orgulhar, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele diz assim, eu clamei por 3 vezes. Mas o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Jesus queria ensinar para Paulo ali que era melhor para ele, para a sua vida, viver sob a dependência da graça de Jesus Cristo. E para isso, esse espinho na sua carne não seria curado, não seria tirado. Nós vemos também que Jesus ele pode usar de diversas situações, inclusive de enfermidade, para provar a nossa fé. No capítulo 15 do próprio livro de Mateus, se os irmãos lerem lá, vai ter a história da mulher cananeia. Os irmãos devem conhecer essa história. Capítulo 15 de Mateus. A filha dessa mulher estava endemoniada. E ela chega até Jesus Cristo e pede por ajuda, para a sua filha, para que a sua filha então fosse liberta desse espírito demoníaco. E diz a palavra que Jesus fica em silêncio. Jesus não responde nada a essa mulher. E os seus discípulos começam a dizer a Jesus, olha Jesus, manda essa mulher embora, porque ela não para de gritar atrás de nós. Então Jesus nada respondeu a essa mulher, mas ela insistiu, ela começou a gritar. Eu imagino, ela começou a gritar, Jesus, ajude minha filha, ajude minha filha, ajude minha filha. E aí o que Jesus responde a ela? Olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E o que diz a palavra? Essa mulher então ela vem, ela se coloca, ela se ajoelha diante de Jesus Cristo.
Na minha versão está escrito: Senhor, ajuda-me. Em outras versões está escrito: Senhor, socorre-me. Então, apesar de Jesus ter tentado, distanciar essa mulher, ela insistiu e ela se coloca de joelhos diante do Senhor e clama por socorro ao Senhor. E aí Jesus responde a ela: olha, não é certo tirar da mesa das crianças e dar aos cachorros. Irmãos, imagina só, Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro. Olha, não é certo eu tirar a comida da mesa das crianças e dar aos cachorros. Essa mulher podia ali se sentir revoltada, se sentir ofendida e ter então, olha Jesus, se é assim, eu vou embora. Mas não, ela disse: eu sei, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí o que Jesus responde a ela? Vai, a sua fé a salvou, a curou, a sua filha. Prova de fé. Jesus, com muitas situações em nossas vidas, Ele quer provar a nossa fé. Por isso que muitas vezes dificuldades acontecem, até mesmo enfermidades acontecem para a nossa fé ser provada. E Jesus também quer mostrar em diversas situações que Ele é soberano sobre todas as coisas. Quem nos conhece há mais tempo, sabe que nós tivemos uma sobrinha que nasceu com uma síndrome, que 10 crianças no planeta inteiro tinha a mesma síndrome que essa minha sobrinha, ela tinha. Ela nasceu com esse problema. E quando ela nasce, os médicos então procuram a família e dizem: olha, ela não tem um dia de vida. A Rafaela, ela chamava Rafaela, ela não vai viver por um dia. Tem muitos irmãos aqui que conheceram e até visitaram a Rafaela. Mas ela viveu esse um dia. Olha, uma semana eu acredito que não vai viver. E ela viveu uma semana e ela viveu por 20 anos. E morando no hospital, respirando por aparelhos, se alimentando por sonda, ela não falava, ela não andava, ela não se movimentava. Por um período, tinha na casa da minha mãe uma UTI, e ela ficou ali na casa por um tempo, mas algumas coisas ali não deram certo, e ela precisou retornar ao hospital novamente. E durante esses 20 anos ela sofreu com diversas infecções. O ambiente hospitalar é um ambiente repleto de infecções. E por várias vezes, irmãos, várias vezes, os médicos chamavam a família e diziam: olha, a infecção que a Rafaela tem é muito grave. Os medicamentos não estão surtindo efeito. Nós acreditamos que dessa vez a Rafaela não irá suportar. E várias vezes nós trazíamos o nome da Rafaela aqui para a igreja estar orando pela Rafaela. E por várias vezes, irmãos, desenganada pelos médicos, no outro dia ela estava lá plena, totalmente forte, infecção, foi embora. Mas na vez que ela faleceu, os médicos chegaram para a família e disseram: olha, a Rafa, ela está com uma infecçãozinha, uma pequena infecção. Diante de tudo que a Rafa enfrentou, essa infecção é fichinha, ela vai tirar de letra. E foi essa pequena infecção que tirou a vida da Rafaela. A vez que os médicos disseram que ela viveria, Deus a recolheu. Às vezes que os médicos disseram que ela morreria, Deus trouxe a cura. Vamos entender como, irmãos? Ato soberano de Deus. Deus tem propósitos, Deus Ele quer mostrar, diante de diversas situações em nossas vidas, que Ele é soberano. E esse leproso nos ensina isso. Nós temos que chegar diante de Deus, crendo que Ele é poderoso para operar
milagres. Sempre, irmãos, temos que chegar com essa fé de que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para libertar. Nós também temos que ter esse entendimento de que o milagre é um ato de demonstração da sua soberania, é um ato de demonstração da sua graça, é um ato que move a vontade do Senhor em favor desse milagre e dessa cura. E nós temos que então nos colocar diante de Jesus dessa mesma forma. Se tu quiseres, Senhor. E se o Senhor não quiser, amém. Vou continuar te servindo. Vou continuar te adorando. Vou continuar te louvando, que aí é a prova da fé. Nem sempre, irmãos, Jesus vai nos curar das nossas enfermidades. Nem sempre. Mas os irmãos podem ter certeza de uma coisa, né? E eu me coloco com esperança diante dessa promessa. Os irmãos podem ter certeza de uma coisa: haverá um dia e haverá um lugar onde não haverá mais enfermidades, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. E é nesse lugar, irmãos, que nós devemos preparar as nossas vidas enquanto aqui peregrinamos para estar junto com Jesus Cristo. Aí sim, essas enfermidades, todo o sofrimento desse mundo irá acabar. Mas enquanto aqui estamos, nós vamos rogar a Deus pelos seus milagres. Nós vamos rogar a Deus que nos liberte e que nos livre. Mas vamos nos submeter à sua vontade, em fé, em perseverança, em amor, prosseguindo, como o apóstolo Paulo. Quanto sofrimento esse homem passou em sua vida. Não foi só o espinho na carne, foi açoites, foi naufrágios. Ele mesmo diz isso, diversas coisas o apóstolo Paulo passou. Mas o que ele diz em Romanos? Nada nos separará do amor de Cristo. Romanos capítulo 12, se eu não estou enganado. Nada disso irá nos separar do amor de Cristo. Então, nós temos esse aprendizado com esse homem, com esse leproso. Deus é um Deus de milagre, mas que a gente se submeta ao seu querer e à sua vontade em fé, em perseverança e em amor. Amém, queridos? Agora, um ensinamento extraído da conduta de Jesus Cristo. Esse homem, esse leproso, ele não podia ser tocado. Quem tocasse também estaria impuro. Mas diz a palavra que Jesus, ele toca esse leproso. E esse leproso, ele é curado. E Jesus, ele não fica impuro. Jesus, ele não fica contagiado pela lepra. E eu estava lendo uma história, eu queria compartilhar com os irmãos, que vai nos ajudar a ilustrar esse aprendizado. Houve um missionário chamado Joseph Damian. Ele era um missionário católico. E ele, então, decidiu fazer missões. Ele colocou em seu coração que seria missionário. E ele escolheu uma ilha no Havaí para fazer missões. Num primeiro momento, a hora que a gente vê isso, poxa, legal, né? Uma ilha no Havaí, né? O Havaí os irmãos conhecem, praia, aquele mar lindo, maravilhoso, né? Essa ilha chamava Ilha de Molokai. Se os irmãos pesquisarem depois, os irmãos vão ver essa história do Joseph Damian. Mas, irmãos, essa ilha de Molokai, apesar de linda com a sua natureza e o seu mar, ela era um local onde as demais ilhas havaianas mandavam os seus leprosos para essa ilha. E foi ali, nessa ilha de Molokai, que Joseph Damian decidiu então ser missionário junto aos leprosos que eram mandados para essa ilha.
Então, desde épocas, né, isso daí foi 1800 e alguma coisa, havia ainda essa situação com os leprosos quando eles eram afastados da sociedade, não havia cura. Hoje é diferente, hoje há cura, né, é conhecida como hanseníase, hoje a lepra, mas há cura, né, para essa enfermidade hoje, mas naquela época não havia. Então, para que os demais não viessem se infectar, eles então colocavam essas pessoas, né, em locais separados dos demais, e nessa ilha, então, Joseph Damian, ele decidiu fazer missões, né? Ele decidiu ensinar a palavra de Jesus Cristo. Mas, irmãos, um certo dia, ele estava aquecendo uma água para fazer um chá, e ao colocar essa água quente na xícara, a água veio derramar e caiu sobre um dos seus pés. E a água quente, ele imaginava que ia trazer dor ao cair em seu pé, mas ele nada sentiu. E aí então ele pegou mais um pouco de água quente e fez cair sobre o seu outro pé, e ele também nada sentiu. E naquele momento ele entendeu que havia, né, se tornado um dos leprosos, porque a lepra, ela tira toda a sensibilidade da pele, a pessoa não sente dor. E a hora que caiu aquele líquido quente, ele então não sentiu qualquer dor. E ao se dirigir para fazer o culto com os demais, normalmente ele cumprimentava, né, aos meus irmãos de fé, mas naquele dia, ao chegar ao culto, ele chega diante então das pessoas e os cumprimenta, né, aos meus irmãos de lepra, porque agora ele era também um igual a eles, ele também era agora um leproso. E depois ele veio então a falecer por causa da lepra. Ele nasceu na Bélgica e por causa de todo esse trabalho que ele fez junto aos leprosos, ele se tornou como um herói no seu país. E quando ele então veio a falecer, o governante da Bélgica da época pediu para que o seu corpo fosse levado da ilha de Molokai para a Bélgica, para ali ser enterrado. Mas os moradores dessa ilha mandam então uma carta para a autoridade da Bélgica, pedindo, né, diante de todo o trabalho que ele fez junto a eles, para que o corpo do missionário fosse enterrado lá na ilha. Mas o governo responde que não, né, que ele era, como eu disse, um herói para a nação da Bélgica e que ele deveria então ser enterrado ali na Bélgica. E eles então mandam uma outra carta. Olha, mande pelo menos uma parte do corpo dele para nós, para que a gente possa enterrar pelo menos uma parte dele aqui na ilha, para nós, né, termos sempre ele a lembrança. E aí então o governo da Bélgica mandou o braço direito do missionário Joseph Damian para eles. E a hora que eles viram aquilo, irmãos, eles lembraram que era o braço, era a mão que os tocava, né? Era a mão que os abençoava. Era a mão que, apesar de toda insensibilidade que eles tinham, mas era uma mão que continha amor, que continha compaixão e que tanto os ajudou durante todo o momento que o missionário ali viveu. O toque do amor, o toque da compaixão, que pode superar inclusive a insensibilidade da física dos leprosos, mas pode superar qualquer tipo de insensibilidade do coração, o toque da compaixão. E é esse toque que Jesus, ele traz aqui a esse leproso, o toque da compaixão. Quando eu estava lendo essa história desse de missionário, eu fiquei pensando, né, na minha vida, eu será, Senhor, quando eu vier a falecer, será que alguém, né, vai falar, poxa, ali está um homem bom.
Ali está um homem que ajudava os mais necessitados. Nossa, quantas vezes aquele homem me ajudou. Quantas vezes aquele homem agiu comigo com compaixão. Será, irmãos? Eu fiquei pensando isso. Né? Às vezes nós vemos a situação do mundo que nós vivemos hoje, tanta fome, né? Tantas crianças abandonadas, nós vemos guerras, né? Cada dia que passa aumenta a quantidade, né, de guerras no nosso mundo. Quantas pessoas, né, passando fome no mundo que nós estamos vivendo, e às vezes a gente vê isso tanto que pode nos tornar insensíveis para essas situações, que pode nos tornar duros para essas situações, que pode fazer com que a gente entenda que tudo isso é normal, que faz parte, que está tudo ok. Mas não é isso, irmãos, que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a ser compassivos. Jesus nos ensina a ajudar os mais necessitados. Jesus nos ensina a sermos aqueles que irão estender os braços de amor para aqueles que muitas vezes estão abandonados por este mundo. Estão abandonados pelos governantes deste mundo, mas nunca podem se sentir abandonados por Jesus Cristo. E aí que entra o trabalho da igreja. Né, Heitor, nós conseguiremos alcançar a todos? Não. Heitor, se eu tiver que dar dinheiro para todo mundo que para no semáforo me pedindo dinheiro, eu não vou ter condições, mas comece com alguma coisa, irmãos. Comece com alguma coisa. Né, deixe o seu coração agir com compassividade. Comece aqui dentro da igreja mesmo. Aqui dentro da igreja mesmo, vendo se há alguém, né, procure o pastor Quintanilha, pastorar alguém na igreja que está necessitando de uma roupa, que está necessitando de um alimento. Né? O pastor Douglas, normalmente, ele traz ali um cesto para que coloque ali roupas. Né? Agora é um momento até propício para isso, por causa do frio, né? Um momento mais gelado. Né? Podemos ajudar dessa forma, agir com compaixão. Se Jesus fosse aqui seguir ao que a sociedade ali da época seguia, esse homem seria rejeitado. Esse homem teria que retornar de onde ele veio e continuar vivendo isolado. Mas não, irmãos. Jesus estendeu e tocou com compaixão. Jesus estendeu e tocou esse homem com amor. E Jesus ali está mostrando para nós, ensinando a cada um de nós, que nós também, como seus servos, como seus seguidores, como povo de Jesus Cristo, nós precisamos também agir de maneira compassiva. Precisamos agir com compaixão. Precisamos amar os necessitados. Precisamos, né, ir até os mais pobres. Precisamos levar a eles a palavra do Senhor e também aquilo que os sustentarás fisicamente. Ajudá-los, irmãos, de alguma forma. Não podemos nos tornar insensíveis a isso. Nós sabemos que obra não salva, isso é bíblico. A salvação ela não vem por obras para que o homem não venha se gloriar. Mas a palavra está recheada de ensinamentos para nós que nós devemos agir com compaixão. Nós devemos agir de maneira amorosa, ajudando os mais necessitados. Não podemos nos furtar, irmãos, dessa responsabilidade. Não podemos nos furtar de estender o braço de compaixão para aqueles que mais necessitam. Então, irmãos, comecemos a mudar um pouco a forma com que nós olhamos algumas situações. Comecemos a olhar, quando Jesus, se nós lermos aqui em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus ele vê aquela multidão, o que ele diz? Quando ele olha aquela multidão, ele diz, são ovelhas
que não tem pastor. Então nós precisamos começar a olhar também, irmãos, esse mundo que nós vivemos, essas pessoas que estão desgarradas, são ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que estão precisando de um braço de amor, um braço de compaixão, alguém que irá ajudá-las e guiá-las até o caminho de volta para o aprisco, né? Até o caminho para o seu Senhor, o verdadeiro pastor, aquele que cuida das ovelhas. Mas isso, irmãos, precisa de nós, precisa da igreja do Senhor. Às vezes a gente não tem valores para ajudar as pessoas. Mas, irmãos, entregue um folhetinho, né? Diga uma palavra do Senhor, alguma coisa, dê um abraço, dê um toque. Dê um toque. Muitas vezes as pessoas, elas estão tão afligidas por esse mundo que nem sequer tocadas elas são. E às vezes um simples abraço, um simples toque, né, pode incendiar, né, e pode quebrar um coração que está totalmente insensível para a compaixão. E nós, como igrejas do Senhor, como servos de Jesus Cristo, somos enviados por Jesus para sermos esses homens e essas mulheres que demonstram compaixão, que demonstram amor, principalmente por aqueles mais necessitados. Comece dentro da sua igreja. Comece às vezes na sua família. E às vezes dentro da sua família você tem alguém que é mais necessitado. Comece ali. Heitor, mas ele vai folgar. Coloque diante do Senhor, irmãos. Coloque diante do Senhor. Né? Se coloque diante do Senhor. Coloque esse familiar seu diante do Senhor. O pastor Leonardelli não está aqui presente hoje, mas ele fala muito isso. Que ele passou por momentos muito difíceis e que pessoas chegavam para doar coisas a ele, doar alimentos a ele. E hoje nós vemos todo o trabalho que o pastor Leonardelli faz junto ao RASC, diante de igrejas, diante de crianças que são abandonadas pelos seus pais. O que ele faz? Ele acolhe. E ele acolhe com amor. Ele acolhe com compaixão. Ele acolhe, né, recebendo essas crianças como se fossem seus próprios filhos. Mas na verdade ele está ali como um instrumento de Deus para mostrar a eles que eles têm um Pai que não os abandona e nunca os abandonará. E esse Pai é o Senhor Jesus Cristo. E Ele faz essa obra por muitos anos. Né? Que nós também possamos então, irmãos, através desse exemplo de Jesus Cristo, começar também a nos mover em compaixão. Se você não consegue isso de alguma forma, ore a Deus. Fale, Senhor, coloque meu coração para que, né, eu seja mais compassivo, que eu possa amar mais as pessoas, que eu possa desejar mais de alguma forma ajudá-las. Né? O Edinaldo, ele disse aqui agora que ele está fazendo um trabalho junto aos detentos. É ali, Edinaldo. É ali, igual você disse hoje, é difícil. Né? Como que vai amar uma coisa dessa? Mas é ali que ele vai mostrar, né, a compaixão. Mas não é dele, não é algo dele. Porque, irmão, se depender de nós, a gente não vai amar ninguém. A gente não vai ter compaixão de ninguém. A gente não vai ter misericórdia de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele pode mudar a nossa vida e pode nos levar a atuar, a viver, né, a termos um comportamento onde nós demonstraremos isso. Demonstraremos compaixão, demonstraremos amor diante das pessoas, principalmente aquelas que são, né, rejeitadas, que são deixadas de lado, que são abandonadas ou estão vivendo em situação de miséria, seja por qualquer motivo, mas é a eles que nós, né, podemos nos chegar
E como eu disse, não é algo financeiro e material. Às vezes um toque, como o toque desse homem, desse missionário, Joseph Damian, mudou a história daqueles leprosos. Um toque, né? Um abraço que você der a uma dessas pessoas, Deus pode agir e mudar a história também dessas pessoas. Amém, queridos? Aprendemos também então com Jesus a sermos pessoas compassivas. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a crermos, ó Deus, em ti. Ó Deus, mesmo em meio, ó Pai, às dificuldades, às lutas, enfermidades, tribulações que passamos, que não nos falte a fé, ó Deus, que não nos falte a oração, o clamor a Ti, ó Deus, por livramento, por cura, ó Deus, que não nos falte a fé de acreditarmos que Tu és um Deus de milagres, e Tu és, ó Pai, um Deus de milagre. Mas também, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a repousar diante da Tua vontade, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, ó Pai, quando nossa fé, ó Deus, for provada, quando, ó Deus, as tribulações chegarem, ó Deus, às nossas vidas como prova de fé, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a perseverar. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, e não permita, Senhor, que venhamos, ó Deus, desfalecer, que venhamos desanimar, ó Deus, pelo contrário, que o Senhor acrescente fé em nossos corações, porque sabemos, ó Deus, que a prova da nossa fé produz a nós, ó Deus, a perseverança, ó Pai, para prosseguirmos, ó Deus, a caminhada cristã, até, ó Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E também, ó Deus, transforma nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, gera em nós um coração compassivo, um coração, ó Deus, que ame, ó Deus, e tenha desejo, ó Pai, de, ó Deus, estender, ó Pai, a mão e de ajudar, ó Pai, aqueles que são mais necessitados, ó Deus. O Senhor nos ensina, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, a sermos pessoas, ó Pai, que demonstrem compaixão. Como Teus filhos, Teus servos, ó Pai, o povo escolhido de Deus, o Senhor requer de nós, ó Pai, que sejamos compassivos e amorosos, ó Pai. Mas, ó Deus, nos ajude. Ó Espírito Santo de Deus, produza em nós essa compaixão. Produza em nós, ó Deus, esse amor, para que, ó Pai, possamos, ó Deus, estendê-los, ó Pai, e levá-los, ó Deus, para aquelas pessoas que estão rejeitadas, ó Pai, que foram colocadas de lado, abandonadas, e que estão, ó Deus, necessitadas, ó Pai, até mesmo, ó Deus, do contato físico com alguém, ó Deus, que demonstre a eles o amor e a compaixão. Que sejamos, ó Deus, essas pessoas que diante, ó Deus, desses que estão marginalizados, sejamos essas pessoas, ó Pai, usadas pelo Espírito Santo a estendermos as mãos e a mostrarmos a ela, ó Deus, o amor de Jesus Cristo. O Senhor quer nos usar, ó Pai, como instrumentos deste amor. Assim, ó Pai, o Senhor possa nos capacitar e nos ajudar, ó Deus, a viver esse amor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos dar a bênção aos irmãos e estamos dispensados. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e permaneça para sempre conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa semana, em nome de Jesus.